Bom, deixa eu começar aqui o exercício. Vamos ao shopping. Essa é a questão 20 para mim. Isso pode ter mudado, mas o nome deve ser o mesmo. Vamos começar aqui. Então, tentar fazer esses vídeos um pouco mais rápidos. Bom, o primeiro grupo, então, ele fala assim, você está no shopping center, existem tipos de consumidores. E o primeiro grupo de consumidores mostra diferente entre consumir vinho nacionais, que é o Y, e importados, que é o X, trocando sempre duas garrafas de vinho nacional por uma de vinho importado. Ele pede para escrever a equação. Então vamos lá. Deixa eu escrever a equação. A equação é uma equação de utilidade, que é de preferência. Então, utilidade de x, utilidade de y, que é igual a... Ele fala que tem que tomar... Deixa eu ver aqui. Preferência por vinhos nacionais, y, e vinho importado, x. Ele fala para... trocando sempre duas garrafas de vinho nacional por uma de vinho importado. Então, vinho importado tem um valor... Vai ficar assim a equação. Tem um valor duas vezes maior do que o de vinho importado, de vinho nacional, tá? Porque, então, dois vinhos importados, não, desculpa, um vinho nacional, não, um vinho importado tem um valor duas vezes maior do que um vinho nacional. Tá? Depois ele pede pra gente esboçar esse gráfico. Tá? Então esse gráfico, vou fazer um gráfico aqui rapidinho. O que é esse gráfico? São várias retas paralelas. Tem várias, tem aqui no meio, assim por diante. Tá? E como eu sei isso? Porque é uma equação linear aqui, tá? Essa é uma equação linear, e são vários pontos. Então, por exemplo, aqui a gente tem y e x, e esse u pode ser qualquer coisa. Então, se você comprar um vinho importado e um vinho nacional, você vai ter um valor de utilidade 3. E você pode ter outra utilidade 3 mudando aqui essa equação. Então, por isso são várias retas. Então aqui, por exemplo, a gente tem 2 e 1. Essa é uma das equações. E finalmente, ele pede pra gente, calcule e indique o preço. Ele vai dar uma restrição orçamentária pra gente, que é 480. E o preço de X é 60 e o preço de Y é 40. Então vem importado um pouco mais caro. Então a gente vai lá, a gente vai escrever a restrição orçamentária. E ela é sempre descrita assim, ó, P de X vezes a quantidade de X, mais o preço de Y vezes o quanto você consome de Y. Tá? Naquele caso, nós temos 480 como restrição. Então o máximo que você tem dinheiro é 480, e o preço de de importado é 60, e o outro é 40. Tá? Com base nisso a gente tem uma outra reta aqui, e se a gente colocar essa reta vai ser alguma coisa aqui, ó. Alguma coisa assim. E esse ponto aqui desculpa. Na verdade a reta é assim, ó. Um pouco mais inclinada para cá. Isso. E esse ponto aqui é o ponto de máximo. Então, tem dois pontos, esse e esse que encosta. Mas por que esse é o ponto de máximo e não o de cima? Porque na verdade, isso aqui é 8, desculpa, isso aqui é 12. Exatamente porque esse está numa linha, ele está encostando numa linha que é superior a essa aqui. Tá? Então ele está numa utilidade maior. Então é melhor ter uma utilidade maior do que uma utilidade menor. Então, esse é o ponto, 8 e 0. Bom, a gente vai fazer a B agora, mesma coisa, shopping, só que agora ele está falando em relação a cinema e salgados. E ele fala que você precisa ir no cinema e sempre comprar 2 salgados. Então já existe uma relação um pouco diferente.
A última era uma relação uma relação meio que complementar. Você comprava... Opa, não, desculpa, essa é uma relação complementar. Que você compra um cinema e tem que comprar salgados. Então deixa eu escrever essa equação. Cinema, vamos botar salgado em relação a cinema. Tá? E é o que? É o mínimo entre o cinema e o salgado dividido por 10. Tá? Então o que se representa no gráfico, que é a questão II? É exatamente isso aqui, ó. Um gráfico de cinema e salgados. Ele é algo assim. Uma coisa assim. Então, o que isso representa? Aqui é um salgado, um cinema para 2 salgados. Tá? Isso aqui. Então, significa que se você comprar 2 cinemas, você vai ter que comprar 4 salgados. Que é exatamente o que está mostrando aqui. Então, a utilidade... Você nunca vai ter uma utilidade se você comprar 3 salgados, você vai só poder ver um filme, entendeu? Então, a utilidade, ela permanece na mesma linha. É a mesma utilidade. Finalmente, ele pede para calcular de novo o ótimo. Ó. Indica a restrição orçamentária, ele dá uma restrição orçamentária novamente. É de R$60 agora, o filme custa 20 e o salgado 5. Então, 60, que é 60, restrição orçamentária, que é igual ao preço, que é 20 do cinema, mais 5 do salgado. Isso a gente está assumindo que é uma restrição orçamentária linear, tá? Não, normalmente é assim. Beleza, a gente coloca esses valores numa reta também de novo. E vamos ter uma reta mais ou menos assim, ó. Com aqui igual a 3, isso aqui igual a 12. Então esse ponto, aonde que cruza a restrição orçamentária? A curva de utilidade. É exatamente essa curva de utilidade que eu estava te contando. Que a gente estava contando para vocês. Que é 2 e 4. Entendeu? E esse é o ponto ótimo, então. É onde encosta normalmente nesses pontos aqui, ó. E assim por diante. Se tivesse mais uma aqui. Seria esse ponto aqui. Bom, vou passar para o próximo.